Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavat Varyama Sham na Indro Brihaspatihi Sham no Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tangmamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Não apenas isso, eles também purificam o ambiente. Os Shanti Mantras, selecionados dos 4 Vedas, são conhecidos e cantados há milhares de anos para espalhar paz. Om, possa o Ser Supremo nos proteger, possa Ele nos alimentar, possamos trabalhar juntos com grande energia, que nosso estudo seja frutífero, que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om, possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia, possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia, possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios, que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahma, o controlador das atividades. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja o Mestre. Om, paz, paz, paz. Om, o Ser Infinito é o Absoluto. Este universo é o Absoluto. O Absoluto originou-se do Absoluto. Nascido do Absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse Absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje a respeito de um assunto essencial e está contido, vamos dizer, quase todas as filosofias, quase todas as religiões. Existe a questão do estudo da vida e da morte. Né? O que é a vida, o que é a morte, são questões que são recorrentes. Além disso, é um estudo dos mais intrigantes, porque o estudo da vida e o estudo da morte deixa a nossa mente perplexa. Nós tentamos entender a morte. Será que a gente morre depois? O que acontece com a alma depois da morte? Questões assim. Da onde veio a vida? Ou seja, de onde que a gente veio? O que a gente está fazendo aqui? Essas questões são questões metafísicas. No próprio fato da gente existir, nós dizemos, nós existimos. Já nos faz ter esse interesse de entender qual é o processo da vida, o que a gente está fazendo aqui. Você pode fugir desse assunto. As pessoas geralmente não discutem muito esse assunto, né? Porque ficam envolvidas em várias coisas da vida, às vezes coisas muito transitórias, né? E acabam esquecendo desse assunto. Mas é um assunto que, mesmo que você queira esquecer, uma hora ou outra ele vem, ele surge. Porque a vida, ela tem várias fases. E algumas fases da vida, elas trazem essa questão de forma muito em voga. Principalmente nas fases em que acontecem perda de conhecidos, perda de pessoas que as pessoas amam, e a velhice, doença e coisas do tipo. Então, essa questão, ela não tem como você fugir dela. Ela sempre volta. Mas, durante a vida mesmo, o processo da gente, o fato da gente existir, eu existo, nos traz essa questão muito forte. O que acontece após a morte? Por que essa questão sempre surge? Geralmente, surge pelo fato de que o ser humano, ele tem medo da morte. Medo da morte, na verdade, é a mesma coisa do que apego à vida. Ele tem amor à vida dele. Né? Nós temos amor à nossa vida. Da onde vem esse amor à vida? Está ligado ao amor ao corpo.
porque nós temos a consciência de que nós andamos, nós falamos, nós nos comunicamos usando o corpo físico. E a própria ideia de que você vai ter que deixar o corpo físico dá um medo, porque você não sabe, eu vou deixar tudo o que eu faço agora, eu vou deixar até a consciência que eu tenho agora, onde eu vou. Então o medo do desconhecido está ligado ao medo da morte também. Então a questão fundamental é que o ser humano não quer morrer, nós não queremos morrer, nós temos apego à vida. Patanjali fala nos Yoga Sutras de Patanjali que isso é um dos obstáculos chamados, esqueci o nome em sânscrito, mas é um dos obstáculos que nos prendem ao mundo. Né? O apego e a aversão, primeiro surge do egoísmo. O egoísmo é a raiz. Né? O egoísmo que nos faz crer que a gente é um ser limitado, que a gente é um corpo. Então esse é o asmita, é a raiz. Depois vem raga divesha, que é apego e aversão, surge do egoísmo. E de raga divesha vem a ilusão. E da ilusão vem também um apego à vida, ou seja, o medo de morrer. Então uma coisa está ligada à outra, mas a raiz é o egoísmo. O sentimento de que nós somos um ser limitado, individual. Essa é a raiz do medo, medo da morte. Com relação à nossa vida, mais abordando o tema da reencarnação, nós sabemos que nós não podemos explicar a nossa vida atual se a gente não conectar a nossa vida com uma existência prévia. Porque é uma coisa até lógica. Se existe tanta desigualdade, se existe tanta diversidade no mundo, em toda parte existe tanta diversidade, por exemplo, em poder mental, diversidade em condições externas. Por exemplo, a pessoa nasce numa boa condição, a outra nasce numa condição ruim. Uma pessoa nasce com uma mente brilhante, a outra nasce sem tanta habilidade mental. Então, se Deus ele é todo poderoso, todo compassivo, da onde vem então essa grande diferença, né, de habilidades, grande diferença de poder entre os seres vivos? Então, se existe apenas uma única vida, da onde viria essa desigualdade? Não teria outra explicação a não ser através da reencarnação, que na verdade nós estamos aqui nesse mundo de uma passagem muito breve, nós seguimos de uma longa jornada, vida após vida. Então, a desigualdade e a diversidade em toda parte, por que os seres humanos não são iguais? Então, a reencarnação explica. De outra forma, Deus não seria compassivo, você não poderia chamar Deus de compassivo, porque ele cria condições diferentes para os seres vivos. Né? Um nasce numa condição, o outro nasce em outra. Então, Deus não cria uma pessoa feliz, nem uma pessoa que sofre. A pessoa que criou a sua própria condição, né? Essa condição é ela mesma que criou. Então, se existe uma causa para a nossa vida, essa causa está em existências prévias. Isso é um fator básico da reencarnação. No Ocidente, muitas crenças ainda não creem em reencarnação. Isso, por exemplo, a herança cristã, né? Na época antiga, né? Como é o nome daquela época, Ned? Onde a questão da reencarnação passou a ser considerado como a Igreja Católica, né? A Igreja Cristã, passou a considerar a reencarnação como aquele que acreditasse em reencarnação como se fosse um herege. E aí Idade Média, isso eu estava tentando lembrar, não vinha na cabeça. Na Idade Média, aquele que acreditasse em reencarnação, às vezes ia até para a fogueira. Então, muitas coisas mudaram a partir desse período. Mas a questão é que muitas crenças não acreditam. Apesar disso, nós temos o espiritismo, o budismo e o hinduísmo, que acredita em reencarnação. Na Índia, por exemplo, se você for perguntar para qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que mora no campo, uma pessoa muito simples, ele vai acreditar em reencarnação. Ele diz que a reencarnação a reencarnação faz parte da cultura hindu. Mas aqui no Ocidente é diferente. Aqui muitas pessoas não acreditam. O fato, assim, vendo do ponto de vista da Vedanta, é que o corpo físico, ele não é tudo que nós temos. O corpo físico é apenas um envoltório denso que nós temos. Mas existe algo que nós temos que é o chamado corpo sutil.
corpo sutil chamado Sukshma Sharira, em sânscrito. Do que é feito o corpo sutil? O corpo sutil é feito de matéria sutil. Nada mais além de matéria. Então, o corpo sutil é feito de matéria. E o que é que tem o corpo sutil? Eu estou falando de forma assim bem abreviada, mas isso é uma teoria. Isso é uma teoria que está na cosmologia da Vedanta, na cosmologia da Yoga. Né? Patanjali fala sobre isso, Sankhya fala sobre isso. Como que evolui o corpo sutil, quais são os constituintes do corpo sutil, o corpo causal e o corpo físico, que é o corpo denso. Então, o corpo sutil é constituído de matéria sutil. Ele é constituído de mente, intelecto e o sentimento de eu, o sentimento de ego. Né? Então, quando eu falo eu, isso é uma parte do corpo sutil. Um sentimento de que eu sou uma individualidade. Né? Esse sentimento de que eu sou uma personalidade. Então, esse sentimento de eu é chamado ahankara. Isso está no corpo sutil. Mente, intelecto e o sentido de eu. Além disso, nesse corpo sutil estão as nossas impressões de diversas vidas. Então, nós carregamos isso com nós no nosso corpo sutil. Quando nós desencarnamos e tomamos outro corpo, nós seguimos com esse corpo sutil, com todas as impressões, com todos os desejos, com tudo que nós, toda a carga que nós trazemos vida após vida. Então, esse é um fato, né? Que esse corpo sutil, esse corpo físico, não é tudo que nós temos, é apenas um envoltório temporário. Isso nós temos que ter em mente. A outra coisa, a alegria e sofrimento que nós experimentamos na vida não é forçado por uma providência ou por um ser que está além das nuvens. Nada é forçado sobre nós. Na verdade, é o resultado inevitável dos nossos pensamentos e nossas ações. Então, tanto a alegria quanto o sofrimento que nós experimentamos na vida é resultado dos pensamentos e ações dessa vida e de vidas passadas. Isso é uma lei, a lei do karma. Então, uma frase que eu anotei, né? Ninguém pode dar a nós aquilo que nós não merecemos e nem tirar de nós aquilo que nós merecemos. Então, nada do que... Swami Vivekananda falou isso também. Ele falou, se você não merecer uma coisa, você não vai ganhar. Se você merecer uma coisa, não tem força no universo que vai fazer com que você não tenha aquilo. Ele falou isso no contexto em que ele estava nos Estados Unidos e uma pessoa tinha milhares de livros em casa, né, na biblioteca. E ele falou nesse contexto que se a pessoa não merecer, ela não vai ter capacidade nem de ler os livros que estão na biblioteca. Então, para tudo na vida nós temos que merecer, nós temos que estar naquele momento certo, naquela hora certa, porque não existe efeito sem causa. Então, essa é uma lei inexorável, a lei do karma. Apesar disso, não significa que é uma lei absolutamente mecânica. Nós temos o poder de fazer e refazer nosso destino. Nós temos o poder de mudar o nosso karma também. Existem inúmeras escrituras que falam que nós podemos, por exemplo, amenizar o nosso karma, acelerar o nosso karma. Se nós estávamos destinados a passar por um processo, através das práticas espirituais, nós podemos amenizar esse processo ou diminuir. A Santa Mãe falou isso. A Santa Mãe falou que se uma pessoa está destinada a perder uma perna, por exemplo, ela, pelas práticas espirituais, pela devoção, no final ela pode apenas levar um picão de um espinho, né? Pelo poder das práticas espirituais dela. Então as práticas espirituais têm uma força muito grande de acelerar os nossos karmas. O Swami Abhedananda falou certa vez que o que ele viveu em uma vida com Sri Ramakrishna era o equivalente a ele ter vivido 10 vidas. Ele falou isso, que ele sentiu que houve uma aceleração muito grande no processo kármico dele. Pelo fato dele fazer essas práticas espirituais intensas, pelo fato dele viver do lado de uma encarnação divina. Então nós temos sim o poder de acelerar o nosso karma. Nós não podemos achar que nós temos ainda que viver, que passar por diversas encarnações para só depois alcançar um nível evolutivo em que nós podemos alcançar Deus. Não é essa a ideia de Sri Ramakrishna. Ramakrishna dizia que você pode alcançar Deus aqui e agora. Depende apenas do seu anseio espiritual. Se você estiver realmente
aquela vontade de realizar Deus, aquele anseio interno, você pode realizar Deus nessa vida. Ele falava ainda, se você chorar por Deus 3 dias e 3 noites, você vai ver Deus. Então a questão do karma não é uma questão mecânica, que nós temos que passar por diversas vidas até alcançar um nível evolutivo. E aí, a partir daí, você vai realizar Deus. Tanto isso não é verdade, que nós vemos na história da humanidade diversas pessoas que viviam uma vida, vamos dizer assim, imoral, uma vida decadente, e num piscar de olhos, pela graça divina ou pelo poder da prática espiritual, eles conseguiram mudar completamente a vida. Eles viveram uma vida totalmente diferente. Um exemplo, Paulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos e depois ele passou a pregar Jesus. Santo Agostinho, que teve uma mudança radical na vida dele, que ele teve um glimpse. E também na vida de Ramakrishna, nós vemos o caso de Girish Chandra Ghosh, que era um boêmio, ele vivia uma vida boêmia. Depois que se encontrou com o Sri Ramakrishna, ele teve uma grande mudança de caráter. Tanto é que quando ele visitava Sri Ramakrishna no início, ele visitava com uma garrafa de bebida na mão e ele até xingava Sri Ramakrishna. Ele falava palavrão na frente de Sri Ramakrishna. E os discípulos falavam, mestre, por que o senhor ainda permite que ele venha aqui? Essa pessoa não pode vir mais aqui. E Ramakrishna, ele respondeu da seguinte maneira, espere, você vai ver a mudança que vai ocorrer nele. E realmente aconteceu. Girish Chandra Ghosh, no final da vida dele, ele fez a seguinte afirmação. Ele falou, eu percebo que até mesmo o movimento do meu dedo mindinho é feito pela vontade divina. Então é esse o nível de entendimento que ele chegou pela vida espiritual dele. Então nós podemos também, em uma vida, acelerar o nosso karma. Mas é verdade que nós temos um karma chamado Prarabdha, que esse karma ele não tem como a gente mudar. É um karma que já começou a dar fruto. Por exemplo, quando você eu nunca fiz esse tipo de esporte, mas arco e flecha. Quando você solta a flecha do arco, no momento que a flecha saiu, você já não tem mais controle. Ela vai encontrar o alvo de uma maneira ou outra. Então, o Prarabdha Karma, que é o nosso karma que já começou a dar fruto, nós já não temos mais como mudar. Ele já começou a dar fruto e ele vai dar fruto. Mas existem outros karmas que ainda estão em processo potencial, que ainda não deram fruto, que é o chamado Sanchita Karma. Esse karma nós temos o poder de mudar. Nós temos o poder de amenizar ou acelerar ou queimar, vamos dizer assim, a palavra que usam. Esse é o Sanchita Karma. Ontem nós estávamos fazendo a leitura do Evangelho de Ramakrishna, como nós fazemos todos os dias. E em um momento o Ramakrishna falou, ele contou uma história que está no Ramayana, que envolve Ravana. Ravana era o vilão, né? E Rama é a encarnação divina. E uma pessoa fala para Rama, Rama, o tempo está passando. O único propósito de você ter nascido na Terra foi para matar o Ravana. O que você está fazendo aqui, desfrutando do reinado ainda? E a resposta de Rama foi o seguinte, ele falou, espere, quando o karma de Ravana começar a dar frutos, as próprias condições serão criadas para matá-lo. Então, Rama falou, na nossa vida também, os nossos karmas vão dando fruto de acordo com aquilo que nós fizemos no passado, e quando o Prarabdha Karma já está dando fruto, nós já não temos mais controle sobre ele. Agora, com relação a gente ter a capacidade de mudar o nosso destino, desfazer ou refazer o nosso destino, mesmo que a gente tenha nascido com defeitos de caráter, porque ninguém nasceu perfeito, todos nasceram com defeitos de caráter. Nós estamos aqui trabalhando isso. E todos nós, às vezes, pessoas nascem em condições que são condições não adequadas para a vida espiritual.
são um ambiente hostil para a vida espiritual. Mesmo que a pessoa nasça nessa condição, ela consegue, isso não é inalterável, ela consegue contrabalancear isso com o tempo e vai mudando. O ambiente dela vai mudando, as condições vão mudando e vai ficando tudo favorável. A Shri Krishna fala no Gita que a pessoa que praticou yoga e não conseguiu alcançar a realização na mesma vida, ela vai renascer na outra vida numa família que seja de pessoas que praticam yoga. De yoga aqui eu estou falando não no sentido de Hatha Yoga apenas, estou falando no sentido da busca espiritual. Então ela vai nascer numa família de pessoas que têm uma busca espiritual e ela vai ter condições favoráveis. Então nós criamos essas condições pelas nossas práticas. Shri Krishna falou no Bhagavad Gita, tem esse verso no Bhagavad Gita, não existe perda para aquele que segue, que faz e pratica yoga, nem aqui nem no além. Pois aquele que faz o bem nunca vai alcançar uma condição ruim. No seu novo nascimento, ele vai reconquistar o conhecimento já adquirido na sua encarnação prévia e vai lutar ainda mais buscando a meta. Ele será irresistivelmente levado pelas suas tendências prévias. Assim, purificado por muitos nascimentos e renascimentos, ele finalmente alcançará a meta suprema. Então, assim, nós seguimos vida após vida e nós nunca perdemos aquilo que nós já ganhamos espiritualmente. Em Belo Horizonte fizeram uma pergunta, se uma pessoa evoluiu espiritualmente, ela tem como perder isso? Ela tem como involuir? A pessoa pode, por exemplo, encarnar num animal ou voltar como um cachorro? Eu não tenho como dizer sim nem não, se eu não tenho esse conhecimento. Mas o que as escrituras dizem é que a pessoa não pode involuir espiritualmente. O que ela alcançou, a yoga que ela alcançou, na próxima vida ou nas próximas vidas, ela vai retomar daquele ponto. Vamos supor que a pessoa desviou do caminho. Não significa que ela perdeu o que ela já alcançou. É como se ela tivesse pausado, né? Ela simplesmente não continuou, mas na próxima vida ela vai continuar da onde ela parou. Então o conhecimento em yoga, o que você alcança em yoga nunca é perdido. Isso que Shri Krishna diz. Com relação a se a pessoa pode mudar de forma, por exemplo, já não teria como dizer. Algumas escrituras dizem que sim, outras dizem que não. Swami Abhedananda dizia que não. Ele falava que não significa que a pessoa vai se encarnar como um ser inferior, como um animal, por exemplo. Mas ela pode se comportar como um animal, isso é verdade. Ela pode se comportar como um ser do reino animal. Uma questão que surge com relação à reencarnação. Uma questão natural que surge quando estuda a reencarnação. Por que a gente não se lembra das vidas anteriores? Se a gente passa por diversas vidas, por que a gente não se lembra das vidas anteriores? Os mestres falam que é possível a gente se lembrar sim das vidas anteriores, mas porque a nossa memória, a nossa mente não está um estado puro, nós não temos essa capacidade de nos lembrar das vidas anteriores. Mas existem diversos yogis, diversas pessoas que tinham conhecimento das vidas anteriores. Eles, pelo poder da yoga, eles sabiam o que eles foram nas vidas passadas. Buda, por exemplo, ele sabia o que ele tinha sido 500 vidas antes de se tornar Buda. Isso está nas escrituras. E várias pessoas têm essa capacidade de penetrar o passado. Ou penetrar o passado de vidas passadas também. Por exemplo, quando nós éramos crianças, na nossa 5 anos, 6 anos de idade, se a gente tentar lembrar o que a gente era, o que a gente fazia, a gente tem apenas flashes, a gente não consegue lembrar. Se a gente tivesse uma memória, um poder de memória muito grande, a gente conseguiria lembrar de tudo, mas a gente não consegue. Então esse poder de memória das pessoas varia muito. Algumas pessoas não conseguem lembrar nem o que aconteceu há 5 anos atrás ou 1 ano atrás, mas os yogis conseguem penetrar o passado, eles conseguem se lembrar das vidas passadas. Mas por que todas as pessoas não conseguem? O Espiritismo fala, o hinduísmo também acredita nisso, é que Deus coloca como se fosse uma cortina
entre as vidas, para que a gente não saiba realmente o que a gente fez nas vidas passadas. Porque imagine, se você soubesse tudo o mal que você fez nas vidas passadas, você ficaria até maluco, né? Porque você não teria também capacidade de evoluir pensando no mal que você fez. Você teria um sentimento de culpa, por exemplo. Então Deus colocou como se fosse essa cortina de forma a que você recomeçasse a cada vida de maneira nova, que você pudesse lutar cada vez mais para a perfeição. Esse é um dos motivos. Com relação à nossa mente, a Santa Mãe fala que o único culpado do nosso aprisionamento e o único fator que traz a nossa liberdade é a nossa mente. Quanto mais a gente for capaz de treinar a nossa mente, de educar a nossa mente durante a vida, isso vai ser a nossa maior aquisição, o nosso maior tesouro. Todas as outras coisas são secundárias. A Santa Mãe falava que você pode ter a graça do guru, você pode ter o ambiente ideal, você pode ter tudo, mas se você não tiver a graça da sua própria mente, você não vai conseguir nada. Então a graça da nossa própria mente acontece quando nós fazemos nossas práticas espirituais e a nossa mente se torna o nosso guru. Então aí que você consegue a graça da sua mente, porque daí ela mesma vai passar a ser o seu guia, ela vai guiar você no caminho correto. Ela nunca vai levar você para o caminho incorreto. No Bhagavad Gita tem um verso que fala que a mente controlada, ela age como o seu melhor amigo, e a mente descontrolada como o seu pior inimigo. A mente descontrolada, o que um pior inimigo faz? Ele sempre está causando mal para você, ele sempre está querendo fazer com que você caia, né? Então, a mente descontrolada é assim também, ela age como o nosso pior inimigo. Já a mente controlada, ela é a nossa amiga, ela é nosso guru. Muitos dos nossos problemas, se não 99% dos nossos problemas, são causados pela nossa própria mente, pelo estado da nossa mente, os problemas que nós mesmos criamos. Muitos dos nossos problemas são causados também pelos nossos desejos. Os desejos não satisfeitos também, satisfeitos e não satisfeitos. E as escrituras falam, né, Patanjali fala que os desejos não satisfeitos são as sementes para as próximas vidas. Então, eles que vão causando as próximas vidas. E são eles também que moldam o nosso futuro. Por isso, as escrituras falam de você cada vez mais levar uma vida espiritual para tentar amenizar os desejos. Desejos que eu falo, os desejos que imoderados, né? Os desejos imoderados, fazer com que a sua mente se torne cada vez mais moderada. O Bhagavad Gita tem um verso. Qualquer que seja o estado de ser que um homem esteja antes de deixar o corpo, aquele estado realmente ele vai alcançar. O que outras traduções falam, que o último pensamento que você tem em vida vai determinar a sua próxima vida. Então, o último pensamento que nós temos quando nós deixamos o corpo vai determinar o nosso próximo estado. Mas isso não significa que a gente pode ter o pensamento que a gente quiser na última hora. Porque esse pensamento vai ser determinado pelos nossos hábitos de pensamento durante a vida. Se você teve bons hábitos de pensamento, no último momento você vai ter um bom pensamento. Agora, se for o contrário, mesmo que você queira ter um bom pensamento na hora da morte, você não vai ter. Você vai ter o pensamento que você teve durante a vida. Se você passou a vida toda pensando apenas em coisas materiais, dinheiro e coisas do tipo, na hora da morte vai surgir esse tipo de pensamento também. Não adianta você achar que na hora da morte você vai pensar em Deus. Isso é um fato. Aqui o último pensamento determina a próxima vida. Então, os nossos hábitos da mente durante a vida é o que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar dos nossos hábitos de pensamento durante a vida. Que são os pensamentos que nos impelem a mover em determinadas direções. Então, aqui, com relação à reencarnação ainda, nós vemos que uma vida, às vezes, muitas vezes, não é suficiente
para você alcançar o seu estado de perfeição. É necessário muitas e muitas vidas, mas nós podemos acelerar esse processo. Nós temos que ter em mente que isso é uma coisa, a nossa alma é eterna, né? E nós seguimos nesse processo por muitas e muitas vidas. Não é apenas uma única vida. A doutrina da reencarnação está muito ligada à doutrina da evolução, né? Porque a nossa evolução segue através da reencarnação. O que Darwin trouxe na teoria da evolução, que é o mais forte, né? O mais forte sempre prevalece, né? Essa é a teoria de Darwin, que vai seguindo a teoria da evolução. Swami Vivekananda dizia que a teoria da evolução de Darwin vale até certo ponto, né? Mas depois do ponto em que a pessoa vai desenvolver as faculdades espirituais superiores, é outro tipo de teoria da evolução. Não é mais a teoria do mais forte que surge. É outra teoria, é a teoria da sublimação do ego. Então, a partir daí que surge realmente a evolução. Quando você começa a diminuir o seu ego, né, e se identificar com algo cósmico. Então, essa é a outra evolução, né? Você passa da teoria de Darwin para outro tipo de evolução. Mas, independente da nossa condição de vida, né, se nós tivermos um conhecimento correto da lei do karma, um conhecimento correto da lei da reencarnação e da evolução, nós teremos muito menos tendência a sentir amargura com relação às nossas condições da vida. Porque nós vamos entender que essas condições foram criadas por nós mesmos e a vida não é uma só. Nós temos um processo que é eterno. Então isso traz para nós também uma certa serenidade, né? Você fica sereno, entendendo que você não precisa correr para desfrutar do mundo, porque existe apenas uma única vida, né? Você tem propósitos mais elevados para seguir. Eu já encontrei pessoas na minha vida que ficavam assim muito ansiosas, dizendo que a vida é uma só, nós temos que aproveitar, né? O que você está fazendo aí? Você fala, por que você vai em determinado lugar? A vida é uma só. Então, assim, quando a pessoa não tem um entendimento correto da lei do karma, às vezes ela fica ansiosa, porque para ela existe apenas uma única vida, ela tem que desfrutar o máximo que ela puder. Mas aquele que tem um discernimento sabe que esse processo é eterno. Nós estamos aqui para uma finalidade muito superior, uma finalidade muito mais superior, que é o autoconhecimento. Nós temos que conhecer quem nós realmente somos. É isso que o Bhagavad Gita fala. Então, o espírito de amargura, o espírito de rebeldia, no sentido de que minha vida não pode ser assim, Deus está sendo ruim comigo, esse espírito diminui quando você entende realmente a lei do karma. E você entende que através da rebeldia você não consegue nada, mas apenas através do trabalho, né? O trabalho que vai fazer você evoluir cada vez mais, moldar a sua vida cada vez mais. Então esse é o propósito da evolução, né? A gente entender que a vida é um privilégio, é uma bênção, e caminhar em direção a manifestar a nossa divindade. Então o processo da evolução tem essa finalidade, fazer a gente caminhar na direção de manifestar a nossa divindade. Vivekananda falava, né? Nós somos potencialmente divinos. Então nós podemos ter um entendimento teórico, né, do que é a reencarnação, um entendimento teórico das leis da vida, mas surge sempre vai ficar uma dúvida em nós com relação a essa questão. O que é a morte, para onde nós vamos, sempre vai ficar essa dúvida. Porque isso não é uma questão que você entende intelectualmente. Você tem que ter uma experiência espiritual para entender realmente o que é a morte, para entender o que é a vida. Se uma pessoa realizou isso, né, teve essa experiência espiritual, isso não vai acalmar você. Só vai acalmar quando você mesmo tiver essa experiência espiritual. Por exemplo, se uma pessoa está comendo na sua frente, o fato de você ver ela comer não vai tirar a sua fome, você mesmo tem que ir lá e comer. A mesma coisa na vida espiritual. Você lê livros, você ouvir coisas, não vai satisfazer a sua fome interna. Você tem que praticar
e você mesmo realizar. Agora, realizar o quê? Né? O que nós temos que realizar para entender a morte? Isso é o tema total dos Upanishads, né, da Vedanta. O que os Upanishads falam nada mais é do que o mistério da vida e da morte. O que nós temos que entender para transcender a morte, para alcançar a imortalidade. Isso é o tema básico dos Upanishads. Então nós temos que ter uma fé implícita de que a nossa existência é a eternidade. E a consciência física que nós temos agora é apenas faz parte do nosso processo evolutivo. Nós vamos seguir nesse processo, pode ser que ainda vá por várias vidas. Agora, com relação à experiência que nós temos que ter para transcender a morte, é uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual que é o tema da Vedanta. Um dos Upanishads mais importantes é o Katha Upanishad. Eu vou falar a história rapidamente e vou terminar aqui hoje a respeito da história do Katha Upanishad. O Katha Upanishad circunda ao redor de Nachiqueta. Nachiqueta é um menino de 11 anos que ele... Assim, uma história, vou contar rapidamente. O Nachiqueta, ele morava com o pai dele, né? E naquela época eles estavam fazendo um grande sacrifício, um grande ritual, em que os brahmins eles tinham que oferecer o melhor que eles tinham nesse ritual. Então eles ofereciam as melhores vacas, eles ofereciam tudo que eles tinham de melhor. Só que o pai de Nachiqueta, em vez de oferecer as melhores vacas, ele estava oferecendo as vacas mais velhas, as vacas que não davam leite mais, que já estavam no final da vida. E o Nachiqueta, vendo aquilo, ele falou para o pai dele: pai, esse ritual tem que oferecer as coisas melhores, mas o senhor está oferecendo as vacas mais velhas. E o pai dele não deu ouvido. Aí o Nachiqueta falou: pai, o que eu tenho de mais importante, o que o senhor tem de mais importante na vida sou eu, seu filho. Por que o senhor não me oferece nesse sacrifício, então? Aí o pai dele ficou bravo. Ele falou: filho, eu vou oferecer você para a morte. Ele falou assim pro filho dele. Aí o Nachiqueta, ele entendeu isso literalmente. Então ele foi até a morte. Ele foi em direção à morte. É uma história, tá? Não é uma história real assim, mas é a história do Nachiqueta. Aí Nachiqueta foi se encontrar com a morte. Chegando lá, ele foi... Obrigado, Divan. Chegando lá, Yama, que é o deus da morte, não estava. Ele tinha saído. E Nachiqueta ficou esperando 3 dias e 3 noites para ser atendido. Mas o Yama só voltou no 3º dia. Quando o Yama chegou, ele falou para o Nachiqueta: Nachiqueta, você é um brahmin, você não poderia ter ficado esperando aqui tanto tempo. Isso é um sacrilégio. Então, você agora pode fazer 3 desejos. Eu vou satisfazer esses 3 desejos que você quiser. E o Nachiqueta falou: o primeiro desejo que eu tenho é que quando eu retornar para casa, o meu pai me reconheça e não fique triste comigo, e não fique bravo comigo. E Yama falou: seu pedido está concedido, isso vai acontecer. Aí o segundo pedido é que Nachiqueta queria entender o significado dos rituais, o ritual do fogo. E aí Yama explicou para ele o significado daqueles rituais do fogo e falou para ele: Nachiqueta, a partir de hoje, esse ritual do fogo será chamado Ritual Nachiqueta, em sua homenagem. E aí ficou faltando o último desejo. Aí Nachiqueta falou: Yama, o meu último desejo é o seguinte: quando as pessoas morrem, uns dizem que ela deixa de existir, outros dizem que ela não deixa de existir. Eu queria saber... eu queria conhecer a verdade disso. Eu queria conhecer a verdade sobre a morte. Aí o Yama ouviu isso e falou: Nachiqueta, não se preocupe com essas questões. Isso não é uma questão para você se preocupar. Eu posso dar para você o que você quiser. Eu posso dar um reinado, eu posso dar dançarinas, eu posso dar riquezas. Peça o que você quiser, peça uma vida longa. E tudo que você quiser de melhor, eu posso dar para você. E Nachiqueta falou: não, eu não quero nada disso, porque essas coisas apenas desgastam os nossos sentidos. E mesmo que eu viva uma vida de 1000 anos,
essa vida vai acabar, é transitória. Então eu quero aquilo que seja permanente. Eu quero saber realmente o significado disso que eu perguntei. E o Yama tentou ainda dissuadir o Nachiqueta, mas finalmente o Nachiqueta foi resoluto. Ele falou: Yama, você mantém essas coisas para você. Eu não quero nada disso. Eu quero só saber essa questão. E a partir daí, o Yama, ele entendeu que Nachiqueta era um aspirante sincero, porque ele renunciou a tudo que ele podia ganhar em busca do conhecimento. E a partir daí, Yama começou a ensinar para Nachiqueta o conhecimento de Brahman, que é o conhecimento da vida e da morte. Então, todo o ensinamento desse Upanishad, do Katha Upanishad, nos dá esse conhecimento. Mas não é um conhecimento apenas teórico, nós temos que meditar sobre isso, nós temos que refletir e meditar sobre esse conhecimento até alcançar a experiência. No Bhagavad Gita, que eu trouxe aqui, capítulo 2, ele fala exatamente, ele dá uma... O que Yama ensinou para Nachiqueta está também no capítulo 2 do Gita, na verdade em todo o Gita, né? Achei. Que Yama ensinou o conhecimento do ser para Nachiqueta, da mesma maneira que Krishna ensinou o conhecimento do ser para Arjuna. Então ele falou: saiba que aquilo que tudo... Eu não vou falar o sânscrito, não precisa. Saiba que tudo isso que permeia tudo é indestrutível. Ninguém tem o poder de destruir esse imutável. Esse ser interior, ele não muda, ele é indestrutível, ele é ilimitado. Lute, então, ó descendente de Bharata. Aquele que toma o ser como aquele que mata ou aquele que é morto, nenhuma dessas pessoas conhece. Ele não mata e nem é morto. Esse ser não é nascido e nem morre. E não é que ele, uma vez tendo vindo a ser, ele deixa de ser. Mas ele é não nascido, é eterno, imutável, sempre si mesmo. Ele não é morto quando o corpo é morto. Então aqui Krishna está ensinando para Arjuna o conhecimento do ser. Exatamente o que Yama ensinou para Nachiqueta. Aquele que sabe que esse ser é indestrutível, imutável, sem nascimento, como pode ele matar ou ser morto? Assim como uma pessoa deixa de lado roupas usadas e coloca roupas novas, da mesma maneira, o ser encarnado deixa de lado os corpos usados e entra em corpos novos. Então aqui Sri Krishna explicou de forma bem direta, né, que nós passamos por processo da reencarnação. Nós deixamos o corpo físico assim como uma pessoa deixa uma roupa usada. É esse que Sri Krishna fala. Esse ser, as armas não cortam. Esse ser, o fogo não queima, a água não molha e o vento não seca. Esse ser não pode ser cortado, nem queimado, nem molhado, nem seco. Ele é imutável. Ele permeia a tudo. Ele é imóvel e é eterno. Esse ser é imanifestado, impensável e imutável. Portanto, conhecendo esse ser como sendo assim, você não precisa ter preocupação. Então aqui ele fala, ele dá características do ser, fazendo com que Arjuna medite sobre isso. Porque isso não é uma coisa a ser adquirida intelectualmente. Você tem que meditar sobre isso profundamente. Para você ter esse conhecimento. Quando o Krishna fala que ele é impensável, significa que ele transcende o pensamento. Então só esse fato em si mostra que não é uma coisa a ser conhecida intelectualmente. E aqui ele continua, né? Ele dá várias afirmações nesse sentido. Então, o que
A Vedanta ensina justamente isso, o conhecimento do ser. Nós temos que... O propósito da nossa evolução final é o conhecimento do ser, que nada mais é do que o autoconhecimento, ou o que a gente chama de iluminação, ou samadhi. São apenas sinônimos da mesma coisa. O autoconhecimento. Que nós temos que ter essa fé, e nós vamos passar por esse autoconhecimento. Tinha mais algumas coisas, mas fica para outra ocasião. Namastê a todos, boa noite.